Dizem que o pior som do mundo não é o estrondo de um trovão que racha o céu, nem o grito agudo de uma dor física insuportável. O som mais aterrorizante que um ser humano pode ouvir é o silêncio absoluto de uma casa onde dois filhos dormem apenas para esquecer que não têm o que comer. Para Maria, naquele quarto dia de jejum forçado, o silêncio não era a ausência de ruído. Era um monstro invisível e voraz que devorava as paredes de barro, as esperanças de futuro e a própria carne de seus pequenos. A agonia do quarto dia. A tarde caía sobre o sertão como uma sentença de morte, pintando o horizonte com um vermelho sangrento que parecia zombar da palidez dentro daquela cabana. Maria estava ajoelhada no chão de terra batida, um solo que ela conhecia palmo a palmo, mas que agora parecia estranho, frio e indiferente ao seu sofrimento. Suas mãos, que outrora manejavam a enxada com vigor e acariciavam os cabelos de seus filhos com ternura, agora estavam encarquilhadas, as juntas proeminentes denunciando a desidratação severa. Ela escondia o rosto entre as palmas das mãos, não para orar, pois as palavras de fé pareciam ter secado em sua garganta junto com a saliva, mas para tentar abafar o som de sua própria respiração, que lhe parecia um insulto diante da quietude mórbida dos filhos. O choro de Maria era um rio subterrâneo, não havia soluços altos, apenas as lágrimas pesadas, quentes e salgadas que escorriam pelos vincos de sua pele jovem, marcada precocemente pela vida severa da roça. Cada gota que caía na poeira do chão parecia um desperdício de um líquido precioso que seu corpo já não tinha como repor. Ela era uma mulher loira, de uma beleza que o sol do sertão tentou mas não conseguiu apagar totalmente, embora agora seus olhos claros estivessem nublados pela névoa da desnutrição. Seus cabelos, da cor do trigo maduro, estavam presos em um coque desfeito, com fios soltos que emolduravam um rosto que era o próprio retrato da resiliência em colapso. O peso do luto e da ausência. À sua frente, na única cama da casa, um estrado rústico de madeira coberto por sacos de estopa e uma manta que já perderá a cor original há décadas, estavam os seus dois tesouros. O mais velho, um menino de 6 anos, tinha o rosto encovado e a pele translúcida. Mesmo dormindo, suas sobrancelhas estavam levemente franzidas, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível em seus sonhos. Ao lado dele, a caçula de apenas 3 anos abraçava uma boneca de pano velha. A respiração da menina era tão leve, tão frágil, que Maria, por várias vezes, precisava se aproximar para sentir o calor que saía do narizinho da filha, temendo que o sono tivesse se transformado em partida definitiva. Eles estavam economizando a vida. Maria sabia disso. Quando a fome atinge o quarto dia, o corpo humano entra em um estado de economia cruel. O cérebro desliga as funções não essenciais e mergulha a consciência num torpor cinzento. Aquelas crianças não estavam descansando, estavam sobrevivendo ao nada. Maria desviou o olhar dos filhos e mirou a parede oposta, onde a penumbra parecia mais densa. Lá, pendurado em um prego de ferro torto, estava o chapéu de couro de João. Era um objeto que parecia ter vida própria naquela sala vazia. O couro estava moldado pelo formato da cabeça do marido, escurecido pelo suor de anos de trabalho sob o sol escaldante. Para Maria, aquele chapéu era o maior símbolo de sua derrota e de sua solidão. João fora o homem que prometera protegê-los, o gigante que trazia o sustento e que, com um sorriso largo, dizia que enquanto ele tivesse braços, nunca faltaria o pão naquela mesa. Mas a doença não respeita promessas. Em menos de um mês, o câncer o levou, transformando o homem mais forte da região em uma sombra pálida antes de entregá-lo à terra. Desde que a última pá de terra caiu sobre o caixão de João, a sorte de Maria pareceu ser enterrada junto. As chuvas pararam, as sementes não vingaram e os vizinhos, tão pobres quanto ela, sumiram em busca de sobrevivência em outras paragens. A batalha interna. A fome tem uma voz. Ela não fala com palavras, mas com sensações. Começa como uma queimação no fundo do estômago, uma acidez que corrói as paredes internas do órgão vazio. Depois, transforma-se em uma cãibra constante, um nó que se aperta e desaperta, enviando ondas de náusea para a cabeça. No quarto dia, a dor física dá lugar a uma fraqueza espiritual. Maria sentia o mundo girar toda vez que tentava se colocar de pé. Seus ouvidos zumbiam, um som constante como o de 1000 abelhas distantes.
Ela olhou para a cozinha, um cômodo que agora era apenas um corredor de sombras. O pote de barro onde guardavam a farinha estava seco. A última crosta de polvilho fora raspada há 72 horas. Não havia um grão de feijão, uma gota de óleo, nem mesmo um pedaço de rapadura para enganar o paladar. Ela sentia uma culpa esmagadora. Como mãe, sua função biológica e espiritual era nutrir, mas seus seios e suas mãos estavam vazios. Ela se sentia uma traidora por estar viva enquanto via a vitalidade se esvair dos corpos de seus filhos. Por que não eu, João? Ela sussurrou para o chapéu na parede, a voz saindo como um chiado seco. Por que você me deixou aqui para ver isso? A pergunta não tinha resposta, apenas o eco do vento batendo nas telhas soltas de barro. Ela se levantou com um esforço sobre-humano, as pernas tremendo como varas de bambu. Caminhou até a janela e abriu a tramela de madeira. Lá fora, a roça que um dia foi verde e produtiva agora era um cemitério de galhos secos e terra rachada. O sol, que um dia foi o aliado da colheita, agora era o carrasco. Não havia pássaros cantando. Até os carcarás pareciam ter desistido daquela região morta. O ponto de ruptura. Maria encostou a testa na madeira áspera e quente da janela e fechou os olhos. Ela lembrou-se do cheiro do café fresco que João passava de manhã, do gosto do milho cozido, do barulho das crianças correndo pelo quintal com energia de sobra. Aquelas memórias eram agora facas que a cortavam por dentro. A cada segundo que passava, a luz do sol diminuía, e com ela, a coragem de Maria. Ela sabia que a noite seria o período mais difícil. No escuro, a fome parece maior. No escuro, o medo de que um dos filhos não acorde é uma presença física que senta ao lado da cama. Ela voltou para junto deles e sentou-se no chão novamente. Acariciou o pé sujo do filho mais velho, sentindo a pele áspera e fria. Ela não tinha mais lágrimas, o canal lacrimal havia se rendido à desidratação. O que restava era apenas um olhar fixo e vidrado, uma sentinela da miséria vigiando o sono dos inocentes. O quarto dia estava chegando ao fim. O sol se escondia atrás das montanhas de pedra, deixando para trás um rastro de sombras que avançava rapidamente sobre a casa de taipa. Maria sabia que o tempo era seu maior inimigo. Cada hora que passava era uma batida a menos no coração de seus filhos. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, não pediu um milagre. Pediu apenas que, se a morte viesse, que a levasse primeiro, para que ela não tivesse que testemunhar o fim daquilo que ela mais amava no mundo. O silêncio voltou a reinar, absoluto e cruel, enquanto a noite de fome estendia seu manto negro sobre a pequena Maria e seus 2 filhos, alheios ao estranho que, em algum lugar da estrada poeirenta, já começava a trilhar o caminho que mudaria seus destinos para sempre. A luz da manhã seguinte entrou pelas frestas da casa de taipa com uma crueldade metálica, iluminando a poeira que dançava no ar seco. Maria despertou de um sono que não foi descanso, mas um desmaio de exaustão. Seus primeiros pensamentos, antes mesmo de abrir os olhos, foram para os 2 filhos que ainda respiravam pesadamente ao seu lado. Ela sentia o cheiro do medo, um odor acre, misturado ao suor frio da fraqueza. Ao se levantar, sentiu cada articulação do corpo protestar como se fosse madeira velha prestes a quebrar. O mundo girou violentamente, as paredes de barro pareciam inclinar-se para cima dela, e Maria precisou fincar as unhas na taipa para não desabar logo no primeiro passo do dia. Com um esforço que exigia cada gota de sua vontade, ela se arrastou até a cozinha, movida por uma esperança irracional que só as mães possuem, aquela fé cega que desafia a lógica da realidade. No centro da pequena mesa de madeira, o pote de barro, que um dia transbordou com a farinha branca e perfumada das colheitas de João, estava ali, como um túmulo aberto e esquecido. Maria o pegou com as mãos trêmulas. O peso era inexistente. Ela o inclinou sobre um prato de lata riscado, fechando os olhos e movendo os lábios em uma prece sem som. Nada caiu. Ela então enfiou os dedos nos cantos internos do pote, raspando as unhas contra o barro áspero para extrair até o último vestígio de pó que pudesse ter ficado preso nas ranhuras milimétricas da cerâmica. O som da unha raspando no fundo vazio ecoava pela casa silenciosa como o lamento de um animal ferido.
O que ela conseguiu foi apenas uma colher de chá de um farelo acinzentado, amargo, misturado com o pó da própria terra do pote. Ela olhou para aquele punhado de nada e sentiu a pontada de uma loucura lúcida. Como dividiria aquela poeira entre duas bocas pequenas? Como enganaria a morte por mais uma hora com um punhado de cinzas? Tomada por um súbito e desesperado ímpeto de sobrevivência, Maria pegou uma faca velha, de cabo de madeira solto e lâmina cega, e saiu para o quintal. O sol das 9 da manhã já castigava a nuca, queimando sua pele clara com uma ferocidade que parecia pessoal. O cenário ao redor era desolador, um campo de batalha onde a vida já havia se rendido há muito tempo. Onde antes havia o verde vibrante do girimum e o balanço rítmico do milharal, agora restava apenas uma terra de corocre, cortada por fendas tão profundas que pareciam cicatrizes de uma terra que parou de respirar. Ela caminhou até o local onde ficava a antiga horta, ajoelhando-se na poeira sufocante. Com a faca, começou a cavar freneticamente. Ela não buscava ouro ou tesouros, buscava uma raiz esquecida, um resto de macaxeira que a seca pudesse ter poupado sob a superfície, qualquer coisa que o solo pudesse ter escondido em um último gesto de misericórdia. Suas mãos loiras e delicadas ficaram negras de terra seca, as unhas sangrando enquanto ela removia pedras escaldantes e torrões endurecidos como cimento. Ela cavava com a força de uma loba defendendo a cria, ignorando a dor nos dedos e a tontura que ameaçava apagar sua consciência. A cada centímetro que avançava para baixo, a frustração subia-lhe pela garganta como um veneno. Encontrou apenas galhos secos e raízes mortas, fibras ocas sem um pingo de seiva ou sustento. Maria olhou para o céu, um azul infinito, límpido e sem uma única nuvem de esperança, e por um momento, o ódio ocupou o lugar da fome. Ódio do sol carrasco, ódio da chuva que se recusava a cair, ódio de estar viva para testemunhar a própria ruína. Ela se levantou cambaleante, caminhando até um pé de juazeiro moribundo no fundo do cercado, cujas folhas eram agora apenas memórias cinzentas. Buscou por um fruto, uma semente, um broto amargo que fosse. Nada. A natureza havia fechado suas mãos de ferro para ela. O cansaço físico finalmente venceu a adrenalina do desespero. Maria caiu de joelhos atrás de um velho moinho de pedra que João usava para moer o pouco que colhiam. Ali, protegida pela estrutura de pedra, onde os filhos não podiam vê-la através da janela da cozinha, ela se permitiu desabar. O choro veio como uma enxurrada represada por anos de luta. Ela não emitia som algum, temendo que o vento cruel levasse seu lamento até os ouvidos dos pequenos, mas seu corpo sacudia em espasmos violentos. As lágrimas limpavam sulcos brancos em seu rosto coberto de fuligem e terra, criando um mapa de dor sobre a pele bronzeada. Ela apertava a faca contra o peito, sentindo o frio do metal contrastar com o calor febril de sua pele desnutrida. Eu falhei com eles, João. Ela soluçava em pensamento, as palavras presas no aperto de uma garganta seca demais para falar. Eu não consigo mais segurar o céu sobre as cabeças deles sozinho. A imagem de seus 2 filhos, definhando naquela cama de estopa, era uma tortura que não lhe dava trégua. Ela imaginava o momento em que eles acordariam e perguntariam, com as vozes finas e fracas, se hoje haveria algo para comer. E ela teria que mentir novamente, dizer que a comida estava chegando, que o milagre estava logo ali na curva da estrada. A mentira era a única coisa que ela ainda tinha para oferecer em abundância, e o peso dessa falsidade estava se tornando insuportável. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, onde o tempo e a dor se fundiram em um único elemento, Maria limpou o rosto com a barra do vestido de algodão gasto. Ela não podia se dar ao luxo de se entregar à loucura ou à morte. Enquanto houvesse um sopro de vida em seus pulmões, ela seria a barreira entre seus filhos e o fim. Ela se levantou, usando o moinho de pedra como apoio para suas pernas que pareciam feitas de gelatina. Seu coração batia em um ritmo irregular, assustado, mas seus olhos, embora vermelhos e inchados, recuperaram um brilho de determinação feroz, um instinto primordial que nenhuma seca poderia extinguir. Ela voltaria para dentro. Ela usaria a última caneca de água do pote de barro para limpar os rostos dos filhos, para que, se aquele fosse o último dia deles sob o sol, partissem sentindo a dignidade da limpeza e o calor do amor de uma mãe,
e não apenas o frio desolador da fome. Enquanto caminhava de volta para a casa de barro, Maria parou por um breve instante e olhou para a estrada de terra que cortava o horizonte como uma cicatriz marrom. Estava deserta, como estivera em todos os dias de sua solidão. Mas algo no ar parecia ter mudado sutilmente. O vento, antes quente e parado, trouxe um redemoinho de poeira à distância, lá onde a estrada fazia a curva atrás do Morro das Pedras. Ela estreitou os olhos claros, protegendo-os do sol com a mão suja de terra. Seria uma miragem causada pela fraqueza? Ou seria o destino finalmente movendo suas peças? Maria não esperava mais nada da vida, sua alma estava calejada de decepções, mas seu instinto de mãe a fez permanecer ali, estática na soleira da porta, observando aquela nuvem de poeira que crescia lentamente no horizonte. Ela não sabia que o sacrifício que acabará de fazer, cavando a terra morta com as próprias unhas, seria a última prova de sua resistência antes que a salvação, na forma de um estranho, cruzasse o seu caminho para sempre. A nuvem de poeira no horizonte não era uma miragem. Maria permanecia estática, a mão direita apoiada na moldura da porta de madeira seca, os olhos semicerrados contra o brilho implacável do sol. O que antes era apenas um borrão indistinto começou a ganhar forma e som. O ruído rítmico dos cascos batendo contra a terra batida e o ranger de couro velho anunciavam a chegada de alguém. Para Maria, aquele som era quase alienígena. Naquela estrada esquecida, onde nem os cobradores de impostos se atreviam mais a passar, a presença de um viajante era um evento que parecia romper as leis da natureza. Samuel surgiu montado em um cavalo baio, um animal robusto que, embora estivesse coberto pela poeira da viagem, exibia uma saúde que contrastava violentamente com a miséria daquela roça. O homem era alto, de ombros largos e mãos que pareciam esculpidas para o trabalho pesado. Seu rosto, marcado pelo sol e por uma barba rala e grisalha, carregava a expressão de quem já viu muito do mundo e aprendeu a ler os sinais da terra. Ele trazia consigo o cheiro de estrada, de couro curtido e algo que Maria não sentia há muito tempo, o cheiro de quem tem o que comer. Ao se aproximar da cerca caída que delimitava a propriedade de Maria, Samuel puxou as rédeas suavemente. O cavalo bufou, levantando uma pequena nuvem de poeira que se assentou sobre os pés descalços da mulher. Por um momento, o tempo parou. Samuel olhou para a casa, uma construção que parecia estar sendo mantida de pé apenas pela força de vontade de quem morava nela. Depois, seu olhar pousou em Maria. Ele viu a mulher loira, de beleza pálida e ossos salientes, cujas roupas gastas pendiam em um corpo que a fome estava tentando apagar. Ele viu as mãos dela, ainda sujas da terra que ela havia cavado em vão minutos antes, e o rastro das lágrimas secas que haviam desenhado mapas de dor em suas bochechas. Bom dia, dona, disse Samuel, com uma voz grave que vibrou no peito de Maria como um trovão distante. Peço desculpas pela interrupção. O caminho é longo e a sede do meu animal não perdoa. A senhora teria um pouco de água que pudesse ceder para um viajante? Maria tentou responder, mas sua garganta era um deserto. Ela precisou engolir o seco 2 vezes antes que qualquer som saísse. Água tem pouca, mas não se nega a quem pede, ela sussurrou, a voz saindo falha, quase um suspiro. Ela se virou para buscar o pote de barro, sentindo o peso do olhar de Samuel em suas costas. O estranho não era apenas um viajante comum, ele tinha olhos observadores. Ele notou o silêncio mórbido do lugar. Não havia galinha ciscando, não havia o som de ferramentas, não havia o cheiro de fumaça de fogão. Era o silêncio de um cemitério em vida. Samuel desceu do cavalo com uma agilidade que desmentia sua estrutura pesada. Ele caminhou até a cerca e encostou-se na madeira, observando Maria voltar com uma caneca de Flandres amassada. Ao receber a água, os dedos dele roçaram nos dela por um breve segundo. O choque térmico foi imediato. As mãos de Maria eram geladas como a morte, apesar do calor de meio-dia, enquanto as dele emanavam uma vitalidade pulsante. Samuel bebeu apenas um gole, o suficiente para ser educado, e ofereceu o restante ao seu cavalo. Ele sabia ler a fome, ele a reconhecia no brilho febril dos olhos dela e na forma como ela evitava olhar para os alforjes de couro presos à sela do animal. A terra por aqui não tem sido generosa, pelo que vejo,
comentou Samuel, mantendo o tom de voz baixo para não parecer invasivo. Ele olhou para a roça seca atrás da casa e depois para o chapéu de João que ele conseguia avistar através da porta aberta. Ele entendeu a história sem que Maria precisasse dizer uma única palavra. A viúva, a seca, o isolamento. O homem sentiu um aperto no peito que não sentia há anos. Ele pretendia apenas pedir água e seguir para a cidade vizinha, mas algo naquela mulher, talvez a dignidade com que ela carregava sua miséria, ou a forma como ela mantinha a cabeça erguida apesar do tremor nas pernas, o prendeu ao chão. Maria permanecia em silêncio, uma sentinela de sua própria tragédia. Ela queria pedir que ele fosse embora antes que seus filhos acordassem e ele visse a extensão total de sua derrota. Mas, ao mesmo tempo, a presença daquele homem trazia uma energia nova para o quintal. Era como se a vida estivesse tentando forçar sua entrada novamente naquela casa. Samuel olhou para ela e viu a Maria que ela própria já tinha esquecido. Uma mulher jovem, de força indomável, que estava sendo esmagada por circunstâncias cruéis. Meu nome é Samuel, ele disse, retirando o chapéu de feltro em um gesto de respeito. E eu não costumo viajar com a consciência pesada. Notei que a senhora está sozinha. E o silêncio desta casa é um silêncio que fala demais. Maria desviou o olhar, o orgulho lutando contra a necessidade física de gritar por socorro. Ela não queria caridade, mas o seu corpo estava falhando. Ela sentiu a visão escurecer novamente e precisou se apoiar no batente da porta. Samuel deu um passo à frente, instintivamente estendendo a mão para ampará-la, mas parou a tempo de respeitar o espaço dela. Ele percebeu que ela estava no limite. O silêncio da fome, que ele notara ao chegar agora, se transformava em uma urgência dentro dele. Ele olhou para o cavalo, para os suprimentos que carregava, e depois para o rosto pálido de Maria. O destino, com sua ironia habitual, o trouxera até aquela porta não para pedir água, mas para oferecer algo que o dinheiro não comprava, uma chance de sobrevivência. A estrada de terra, que antes era apenas um caminho para algum lugar, agora terminava ali, naquele quintal de poeira e dor. Samuel sabia que, se montasse no cavalo agora e partisse, aquela mulher e o que quer que estivesse dentro daquela casa não durariam mais uma semana. O olhar que ele lançou a Maria não era de pena, era de reconhecimento. Ele vira nela uma alma espelhada na sua, alguém que a vida havia testado até o limite. E foi naquele momento, sob o sol escaldante do sertão e diante da viúva que se recusava a cair, que o coração do viajante decidiu que sua viagem havia acabado. O sol do meio-dia parecia ter parado no topo do céu, transformando o quintal de Maria em uma fornalha de silêncio e poeira. Samuel permanecia imóvel diante da cerca, observando a mulher que, mesmo à beira de um colapso físico, mantinha os ombros erguidos com uma nobreza que ele raramente vira em palácios de pedra. Havia um magnetismo trágico na figura de Maria, o contraste entre seus cabelos loiros, agora opacos e cobertos pelo pó da estrada, e a palidez doentia de seu rosto criava uma imagem que Samuel sabia que jamais esqueceria. Ele não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de ações rápidas, e o que ele via diante de si era uma emergência que a alma dela tentava esconder. Maria sentia o peso do olhar de Samuel. Para ela, aquele estranho não representava apenas uma presença inesperada, mas um espelho que refletia sua própria miséria de forma insuportável. Ela queria que ele montasse em seu cavalo e desaparecesse na curva da estrada, levando consigo a testemunha de sua derrota. O orgulho da gente da roça é uma raiz profunda, que muitas vezes sobrevive até mesmo quando a água e o pão se esgotam. Ela não queria ser um objeto de lástima. No entanto, antes que pudesse proferir qualquer palavra de despedida, um som vindo de dentro da casa de barro quebrou o feitiço de silêncio. Era um choro fraco, um lamento agudo e intermitente que só uma criança exausta consegue emitir. Era a caçula, acordando do sono de torpor e encontrando apenas o vazio no estômago e a ausência da mãe. Aquele som atingiu Maria como um golpe físico. Ela cambaleou levemente, a mão buscando o batente da porta para não cair. Samuel, percebendo o movimento, não hesitou mais. Ele não pediu permissão, pois sabia que, se pedisse, o orgulho dela diria não. Em vez disso,
Ele caminhou até o seu cavalo baio com passos decididos, as botas de couro rangendo na terra seca. Com mãos ágeis e precisas, Samuel desamarrou as tiras de couro dos grandes alforjes que pendiam da sela. O som das fivelas se abrindo parecia alto demais naquele quintal morto. Maria observava, hipnotizada, enquanto o homem mergulhava as mãos nos sacos de lona. O que ele retirou de lá parecia, aos olhos dela, um tesouro maior do que todo o ouro do mundo. Primeiro, um pedaço grande de carne seca, envolto em um pano limpo. Depois, uma peça de queijo curado, amarelado e firme. E, por fim, 2 pães rústicos, feitos de trigo grosso, que ele havia comprado na última vila por onde passará. O cheiro do pão e da carne cortou o ar como uma lâmina. Para Maria, aquele odor foi como um soco. Seus sentidos, anestesiados por 4 dias de jejum, despertaram com uma violência dolorosa. Sua boca se encheu de saliva e seu estômago se contraiu em uma cãibra tão forte que ela precisou dobrar o corpo. Samuel caminhou em direção a ela, segurando os alimentos com as mãos estendidas, as palmas abertas em um gesto de oferta que era também uma rendição. Não é caridade, Dona Maria, disse ele, a voz soando como um bálsamo sobre as feridas dela. É apenas a partilha de quem tem o suficiente para quem precisa agora. A terra é uma só, e hoje eu sou apenas o mensageiro de uma colheita que ainda vai voltar para suas mãos. Maria olhou para o alimento e depois para os olhos de Samuel. O conflito interno era visível em cada traço de seu rosto. Aceitar aquilo significava admitir que não podia mais prover para os seus filhos. Significava quebrar a última barreira de independência que João lhe deixará. Seu lábio tremeu, e por um segundo, a sombra do não cruzou seu olhar. Ela abriu a boca para recusar, para dizer que estavam bem, que não era necessário. Mas, naquele exato momento, o choro da criança lá dentro tornou-se mais alto, transformando-se em um chamado desesperado. Mamãe, fome, dói. Aquele grito foi o ponto de ruptura. O orgulho de Maria, aquela muralha de pedra que ela construíra ao redor de sua dor, desmoronou em um instante. As lágrimas, que ela achava terem secado para sempre, voltaram a inundar seus olhos claros. Ela estendeu as mãos trêmulas, os dedos sujos de terra e sangue das unhas quebradas, e tocou o pão. A textura da casca do pão parecia um milagre sob sua pele. Ela não o pegou com avidez, mas com uma reverência quase religiosa, como se estivesse tocando algo sagrado. Meus filhos, ela conseguiu balbuciar, a voz embargada pelo pranto que finalmente se libertava. Eles não comem nada, há 4 dias. A confissão saiu como um expurgo. Ao admitir a verdade em voz alta, o peso que ela carregava pareceu dividir-se com o homem à sua frente. Samuel não desviou o olhar, nem mostrou piedade barata. Ele manteve-se firme, sua presença sólida servindo de âncora para a fragilidade dela. Vá para dentro, ordenou Samuel, de forma suave, mas autoritária. Dê a eles o que comer. Eu vou buscar o restante das provisões e um pouco de lenha seca que vi na entrada. Não tenha pressa. A vida está voltando para esta casa. Maria assentiu, incapaz de articular qualquer agradecimento. Ela abraçou o queijo e os pães contra o peito, como se fossem bebês recém-nascidos, e entrou na penumbra da casa. Samuel ficou no quintal por um momento, olhando para a porta de barro onde a mulher acabará de desaparecer. Ele sentiu uma vibração estranha no peito, um calor que não vinha do sol. Ele vira a forma como ela olhara para o pão, não com a ganância de quem quer se saciar, mas com o desespero de quem quer salvar. A força de Maria, mesmo na sua hora mais sombria, o atingira profundamente. Enquanto ela cortava o pão lá dentro com mãos febris, Samuel começou a descarregar o restante de seus pertences. Ele sabia que não seguiria viagem naquele dia. Algo naquela roça, naquele silêncio que agora começava a ser preenchido por sons de mastigação e soluços de alívio, o havia capturado. Ele olhou para suas próprias mãos, as mãos de um viajante solitário, e percebeu que, ao oferecer aquele gesto de misericórdia, ele também estava sendo salvo de sua própria solidão. A história daquela família e a sua própria estavam agora entrelaçadas pela farinha, pelo sal e pela compaixão que florescia no meio do deserto. Maria,
Sentada à mesa com os 2 filhos, via os pequenos devorarem o alimento com uma pressa dolorosa de ver. Ela mesma ainda não havia colocado nada na boca. Ela apenas observava, as lágrimas caindo silenciosamente sobre o pão que ela segurava para eles. Ela olhou pela janela e viu Samuel trabalhando no quintal, sua silhueta forte recortada contra o sol. Pela primeira vez em 4 dias, a morte não era a única convidada naquela casa. A vida, trazida pelas mãos de um estranho, havia decidido bater à porta. E Maria, a viúva da roça seca, sentiu que o seu coração, congelado pelo luto e pela fome, começava, muito lentamente, a descongelar sob o calor daquele gesto inesperado. O interior da casa de Taipa foi subitamente invadido por um som que Maria considerava o mais belo de toda a criação: o som da mastigação. À mesa de madeira bruta, seus 2 filhos, o menino de 6 anos e a pequena de 3, estavam curvados sobre os pedaços de pão e as fatias de queijo que Samuel entregará. Eles comiam com uma avidez que beirava o desespero, os olhos arregalados, as mãos pequenas tremendo enquanto levavam o alimento à boca. Não havia pressa para conversar. A fome de 4 dias não permite o luxo das palavras. Cada mordida era um retorno à vida, um tijolo colocado de volta na estrutura de seus corpos fragilizados. Maria permanecia sentada em um banco de canto, observando a cena com uma intensidade quase mística. Ela segurava um pedaço de pão entre as mãos, mas não o levava à boca. Seu estômago, embora gritasse em uma agonia ácida, parecia ter se fechado para si mesma. Para uma mãe que viu a morte rondar o berço de seus filhos, a visão deles se alimentando era mais saciante do que qualquer banquete. Ela sentia cada mastigação deles como se fosse em seu próprio corpo. As lágrimas, que antes eram de puro desespero, agora eram de um alívio tão profundo que chegava a ser doloroso. Ela limpava o canto da boca da caçula com o polegar sujo de terra, um gesto mecânico de cuidado que ela achou que nunca mais teria a oportunidade de fazer. Enquanto isso, através da porta aberta, a presença de Samuel preenchia o quintal. Ele não entrou para assistir à refeição. Ele respeitava o santuário daquela intimidade recuperada. Em vez disso, ele tirou o paletó de couro, dobrou as mangas da camisa de linho rústico e buscou o velho machado de João que estava jogado perto do moinho de pedra. Samuel viu a lenha amontoada, galhos secos de umbuzeiro e restos de cercas velhas que Maria não tivera força para partir. Ele começou a trabalhar. O som do machado batendo na madeira. Pá, pá, pá. Ecoava pelo vale seco, um metrônomo de vitalidade que dizia ao mundo que aquela casa não estava mais abandonada. Samuel trabalhava com uma cadência poderosa. A cada golpe, os músculos de suas costas e braços se retesavam sob a camisa fina. Ele não estava apenas rachando lenha, ele estava limpando o terreno da estagnação. Para ele, o esforço físico era uma forma de oração, uma maneira de processar a emoção avassaladora que sentirá ao ver os olhos de Maria. Ele era um homem que cruzara fronteiras e desertos, mas nada o havia preparado para a nobreza daquela viúva. Ele notara que ela não comia. Pela janela, ele a via vigiando os filhos como uma loba ferida, garantindo que cada migalha fosse para eles. Aquela abnegação, aquela disposição de desaparecer para que os filhos pudessem ser, o atingiu em um lugar que ele julgava estar anestesiado pelo tempo. Lá dentro, o menino mais velho parou por um segundo, com as bochechas cheias, e olhou para a mãe. A senhora não vai comer, mamãe? Ele perguntou com a voz rouca, estendendo um pedaço de queijo. Maria sorriu, um sorriso fraco que mal iluminava seu rosto pálido, e acariciou a cabeça do filho. Coma você, meu amor. A mamãe está sem fome. A mamãe está cheia só de ver vocês. Era a mentira mais santa que uma mulher poderia contar. Ela sentia o mundo oscilar sob seus pés, a fraqueza cobrando seu preço, mas ela se mantinha ereta. O prazer de ver a cor voltando às bochechas dos filhos era o seu oxigênio. Samuel, terminando de rachar a lenha, aproximou-se da porta com um braçado de madeira pronta para o fogo. Ele parou na soleira, a silhueta alta bloqueando a luz do sol, criando uma sombra protetora sobre a cozinha. Ele olhou para a mesa, para os pratos agora com apenas migalhas, e depois para Maria.
Seus olhos se encontraram em um longo silêncio. Não era mais o olhar de um viajante e uma estranha. Era o olhar de dois sobreviventes. Samuel percebeu a palidez extrema de Maria e o tremor em suas mãos. Sem dizer uma palavra, ele atravessou o cômodo, pegou uma caneca de metal, encheu-a com a água fresca de seu próprio cantil, que ele sabia estar mais pura, e misturou um pouco de mel que trazia em um frasco de vidro nos alforjes. Ele caminhou até Maria e colocou a caneca em suas mãos. Beba, ele disse, a voz baixa mas firme como a rocha. Se a raiz secar, os frutos caem. Seus filhos precisam que você seja forte, e ninguém é forte com o estômago vazio de 4 dias. Maria tentou protestar, mas Samuel não recuou. Ele permaneceu ali, em pé, esperando, com uma autoridade mansa que não permitia discussões. Ela levou a caneca aos lábios e o líquido doce e fresco desceu como fogo e gelo ao mesmo tempo, despertando seus órgãos internos. Em seguida, Samuel pegou o último pedaço de pão que ele havia reservado propositalmente e o entregou a ela. Coma. É uma ordem do destino, não minha. Maria finalmente cedeu. A primeira mordida no pão rústico foi uma explosão de sentidos. O gosto do trigo, o sal, a textura da casca. Era como se ela estivesse provando a própria vida pela primeira vez. Ela comeu devagar, as lágrimas ainda caindo, mas agora eram lágrimas de comunhão. Os filhos a observavam, felizes por verem a mãe retornar do reino das sombras. Samuel, satisfeito, voltou para o quintal. Ele tinha decidido que não seguiria a viagem. O sol estava baixando, e havia muito o que fazer naquela roça antes que a noite chegasse. Ele começou a organizar o cercado, a consertar a tramela do portão e a buscar água no poço distante para abastecer os potes da casa. Ele se movia com a naturalidade de quem pertencia àquele lugar. A presença de Samuel trouxe uma ordem masculina e protetora que a casa havia perdido com a partida de João. Mas era diferente. João era o passado, a dor, o luto. Samuel era o presente, o milagre inesperado, a força que não pedia nada em troca além da permissão para ajudar. Ao entardecer, o cenário havia mudado. A lenha estava empilhada, a cozinha tinha cheiro de alimento, e as crianças, com a energia renovada, brincavam timidamente perto da porta. Maria saiu para o quintal, caminhando com mais firmeza. Ela encontrou Samuel sentado no moinho de pedra, limpando o suor da testa com um lenço. O sol poente pintava o céu de roxo e ouro, e por um instante, a roça seca não parecia mais um lugar de morte, mas um lugar de espera. Por que o Senhor está fazendo isso? Maria perguntou, aproximando-se dele. O Senhor não nos conhece. O Senhor tem o seu caminho, o seu cavalo. Por que parar aqui na miséria? Samuel olhou para o horizonte, para as serras distantes que guardavam os segredos do sertão. Existem caminhos que a gente escolhe, Maria, e caminhos que escolhem a gente. Eu passei a vida fugindo de raízes, viajando de vila em vila, achando que a liberdade era não ter para onde voltar. Mas hoje, quando vi você naquela porta, eu entendi que a maior liberdade é ter a força necessária para ajudar alguém a se levantar. Eu não estou aqui por caridade. Estou aqui porque, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que meus braços servem para algo além de segurar rédeas. Maria olhou para as próprias mãos, agora limpas da terra da horta. Ela sentiu uma conexão silenciosa vibrar entre eles, um reconhecimento de almas que haviam sido polidas pelo sofrimento. A partilha da vida não era apenas sobre o pão e o queijo, era sobre a partilha da carga, sobre o fato de que, naquela noite, ela não precisaria vigiar o sono dos filhos sozinha. O estranho que viera da estrada agora era a sentinela de sua esperança. E enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu vasto da roça, Maria percebeu que a fome que a corroía por dentro, a fome de afeto, de segurança e de futuro, também estava começando a ser saciada. A noite caiu sobre a roça com um manto de veludo pontilhado de estrelas, mas, pela primeira vez em meses, a escuridão não trouxe consigo o frio do medo. Dentro da casa de taipa, o fogão a lenha, que durante tanto tempo foi apenas um amontoado de pedras frias e cinzas mortas, agora rugia com uma vida nova. As chamas alaranjadas lambiam as panelas de ferro,
criando sombras que dançavam alegremente nas paredes de barro. Maria, com os movimentos agora mais fluidos e seguros, limpava a mesa de madeira enquanto Samuel, sentado num banco rústico, terminava de ajustar uma das dobradiças da porta que rangia. As crianças já haviam cedido ao cansaço, mas desta vez era o sono profundo e pesado de quem tem o estômago satisfeito e a alma em paz. Estavam aninhadas na cama, as respirações rítmicas preenchendo o ar. O silêncio que antes era de agonia agora era de contemplação. Maria parou por um momento, o pano de prato ainda nas mãos, e observou Samuel. Ele trabalhava em silêncio, com uma concentração absoluta, como se consertar aquela porta fosse a tarefa mais importante do mundo. Havia algo naquelas mãos grandes e calejadas que transmitia uma segurança ancestral, uma força que não precisava de alarde para se fazer sentir. O Senhor tem mãos de quem conhece o trabalho, Samuel, disse Maria, a voz soando suave, quase como uma carícia no ar quente da cozinha. Mas também tem mãos de quem já carregou muito peso que os olhos não mostram. Samuel parou o que estava a fazer e olhou para ela. O brilho do fogo refletia-se nos seus olhos, revelando uma profundidade que Maria ainda não tinha explorado. Ele deixou a ferramenta de lado e suspirou, um som que parecia carregar o cansaço de 1000 léguas. A senhora tem olhos bons, Maria. Olhos que enxergam através da poeira. A verdade é que ninguém anda por este mundo sem colecionar cicatrizes. Algumas a gente exibe com orgulho na pele, outras a gente esconde debaixo da camisa, bem perto do coração. Ele levantou-se e aproximou-se do fogão, estendendo as mãos para o calor. Eu também tive uma casa uma vez. Tive uma terra que cheirava a chuva e uma mulher que cantava enquanto colhia as flores do quintal. Achei que o mundo era aquele pedaço de chão e que nada poderia tirar isso de mim. Mas a vida tem formas brutas de nos ensinar que somos apenas passageiros. Perdi tudo num incêndio que levou o meu passado e o meu futuro numa única noite de vento forte. Desde então, o meu lar é a sela do meu cavalo e a estrada é a minha única companhia. Eu fujo do silêncio, Maria, porque o silêncio me faz lembrar do que eu não tenho mais. Maria ouvia-o com o coração apertado. Ela reconhecia aquela dor. Era a mesma dor que ela sentia ao olhar para o chapéu de João na parede, mas com uma roupagem diferente. O Senhor foge do silêncio, e eu fui enterrada viva por ele, confessou ela, aproximando-se e sentando-se no banco oposto. Desde que o João partiu, o mundo ficou mudo. Eu olhava para os meus filhos e sentia que as minhas palavras não tinham mais utilidade, porque não podiam trazer a comida, nem a chuva, nem a esperança. Eu achava que o brilho que eu via na vida tinha morrido com ele. Foi naquele momento que Samuel a olhou de uma forma diferente. Não era mais o olhar de um salvador para uma vítima, nem de um viajante para uma anfitriã. Era o olhar de quem se reconhece no outro. Ele viu nela a mesma resiliência que o mantinha vivo nas noites frias de estrada. Ele viu uma mulher que, mesmo diante da aniquilação total, não se permitiu ser quebrada. Maria, por sua vez, sentiu algo que julgava extinto, um calor que não vinha do fogão, uma vibração que começava na ponta dos dedos e se estendia por todo o seu ser. O brilho não morre, Maria, disse Samuel, a voz agora num sussurro grave. Ele apenas fica escondido debaixo das cinzas, esperando alguém soprar com cuidado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e Maria, num gesto de coragem que a surpreendeu, colocou a sua mão pequena sobre a dele. O contato foi elétrico. A pele dele era quente, marcada pelo sol e pelo esforço, enquanto a dela era suave, apesar dos calos recentes. Naquele toque, houve uma troca de confidências que as palavras jamais alcançariam. Maria sentiu o seu coração, que passará meses batendo num ritmo fúnebre, dar um salto. Ela olhou para as mãos unidas e depois para o rosto de Samuel. Havia um brilho novo nos olhos de Maria, um reflexo das chamas que parecia ter encontrado morada definitiva nas suas pupilas claras. Ela percebeu que Samuel não era apenas um homem que trouxera comida, ele trouxera a validação da sua existência. Ele a olhava como uma mulher, não como uma viúva miserável. Ele via a sua força, a sua beleza teimosa e a sua alma inquebrável. E Samuel, ao olhar para Maria, sentiu que a estrada,
pela primeira vez em anos, tinha perdido o seu encanto. A solidão que ele ostentava como uma armadura estava a começar a rachar. Eles conversaram por horas, as palavras fluindo como um riacho que finalmente encontra o seu leito após uma longa seca. Falaram de sonhos interrompidos, de pequenas alegrias da infância, do cheiro da terra molhada e da dureza de se manter a dignidade quando o mundo parece querer tirá-la. Maria riu uma vez, um som cristalino que pareceu espantar os últimos fantasmas daquela cozinha. Samuel sorriu, um sorriso que suavizou as linhas duras do seu rosto e o tornou, aos olhos de Maria, o homem mais bonito que já cruzara aquele sertão. A conexão silenciosa que surgira no momento em que ele lhe entregará o pão agora era um laço visível, tecido pelo fogo e pela dor partilhada. Maria sentia que poderia ficar ali para sempre, protegida pela sombra daquele homem, ouvindo as suas histórias e deixando que ele ouvisse as dela. O brilho que ela pensara ter morrido com João não era o mesmo brilho, era um novo tipo de luz, mais madura, mais resiliente, nascida da superação e da compreensão mútua. Quando as chamas do fogão começaram a baixar, transformando-se em brasas vermelhas e constantes, Samuel retirou a mão com delicadeza. A senhora precisa descansar. Maria. O dia de amanhã será longo e temos muito que fazer nesta roça. Maria assentiu, mas não queria que ele partisse para o seu acampamento improvisado no quintal. Ela queria segurar aquele momento, aquela sensação de não estar mais sozinha no universo. Obrigada, Samuel. Não apenas pelo pão, mas por me fazer lembrar que eu ainda estou viva. Samuel levantou-se e fez uma pequena reverência com a cabeça. Eu é que agradeço, Maria. Às vezes a gente precisa de um deserto para dar valor à água. E eu encontrei um oásis onde menos esperava. Ele saiu para o luar, deixando Maria sozinha na penumbra da cozinha. Ela ficou ali por algum tempo, sentindo o calor da mão dele ainda presente na sua. Olhou para as brasas e depois para o quarto onde os filhos dormiam. Pela primeira vez em 4 dias, não, pela primeira vez em meses, Maria não sentiu o peso do amanhã. O brilho nos seus olhos era agora uma chama constante. Ela sabia que as dificuldades não tinham desaparecido, que a seca ainda estava lá fora e que a vida na roça continuaria dura. Mas agora, havia um reconhecimento. Havia um parceiro de alma. E, enquanto fechava os olhos para finalmente dormir um sono de esperança, Maria percebeu que a maior fome que ela sentia, a fome de ser vista e compreendida, tinha sido finalmente saciada naquela noite de luar e revelações. O amanhecer no sertão não chega com suavidade, ele rompe como uma ferida aberta no horizonte, pintando o céu de um vermelho sangrento antes de se transformar no amarelo impiedoso que Maria aprenderá a temer. Mas, nesta manhã, o sol encontrou uma roça diferente. O silêncio da morte fora substituído pelo som de Samuel a preparar o seu cavalo. Maria observava-o da janela, escondida atrás da cortina de renda amarelada pelo tempo. Cada movimento do homem, o modo como apertava a cilha, como verificava as ferraduras e como organizava os alforjes agora mais leves, era como um prego a ser martelado no seu coração. Samuel sentia o peso do olhar de Maria, mesmo sem a ver. O seu instinto de viajante, apurado por anos de estradas sem fim e pousos improvisados, gritava para que ele montasse e partisse antes que o calor se tornasse insuportável. Para ele, a liberdade sempre fora um conceito ligado ao movimento, à ausência de raízes que pudessem ser cortadas. Ele era um homem que temia a estagnação tanto quanto Maria temia a fome. No entanto, enquanto segurava as rédeas do baio, as suas mãos, que nunca haviam tremido diante de uma tempestade, hesitaram. Ele olhava para a casa de taipa e via não apenas uma construção de barro, mas o lugar onde, pela primeira vez em décadas, ele se sentirá necessário. Ele via o rosto de Maria na penumbra da noite anterior, o brilho dos seus olhos claros e a força silenciosa de uma mulher que o fizera questionar a sua própria solidão. O conflito interno de Samuel era uma batalha entre o homem que ele fora e o homem que Maria o fizera descobrir. Se partisse, voltaria à sua existência errante, seguro no seu isolamento, mas carregando para sempre a imagem da viúva e dos seus filhos como uma dívida não paga ao destino. Se ficasse, teria de enfrentar a dureza daquela terra seca,
a responsabilidade de prover e a vulnerabilidade de amar novamente. Algo que ele jurara nunca mais fazer após o incêndio que levará ao seu mundo. Maria, vendo terminar os preparativos, sentiu uma agonia que superava a dor física da fome que a assolara dias antes. A ideia de ver aquela nuvem de poeira afastar-se novamente pela estrada era insuportável. Ela não sentia apenas a falta do protetor, do homem que trouxera o pão. Ela sentia a falta da alma que a reconhecera. Ela queria correr até o quintal, agarrar-se às vestes dele e implorar para que não a deixasse novamente naquele silêncio ensurdecedor. Mas o seu orgulho, embora ferido e moldado pela necessidade, ainda era sua bússola. Ela não queria que ele ficasse por pena. Ela queria que ele ficasse porque o seu coração, tal como o dela, tinha encontrado um porto. Finalmente, Maria saiu. Ela caminhou com uma dignidade que parecia vir da própria terra, apesar da sua fragilidade. O sol batia no seu rosto, destacando a transparência da sua pele. Ela parou a poucos metros de Samuel. O cavalo baio relinchou baixinho, como se sentisse a tensão entre os dois. O caminho chama, Samuel, disse ela, a voz firme, mas com uma vibração que revelava o abismo que se abria nos seus pés. O Senhor já fez mais do que o céu poderia pedir a um estranho. Deu vida aos meus filhos e deu luz a esta casa. Não temos como pagar tamanha mercê, a não ser com a nossa eterna gratidão. Samuel virou-se lentamente. O chapéu de feltro sombreava-lhe os olhos, mas Maria conseguia ver a luta que se travava ali. Ele olhou para a estrada, que se estendia como uma serpente infinita em direção ao norte, e depois para Maria. Naquele momento, ele viu a beleza dela não apenas na forma física, mas na resiliência de quem está disposta a ver o seu milagre partir sem reclamar. Maria, começou ele, a voz mais grave do que o habitual, carregada de uma hesitação que lhe era estranha. Eu passei a vida a dizer a mim próprio que o meu lugar é em todo lado e em lugar nenhum. Achei que, ao não ter nada, não poderia perder nada. Mas estes dias nesta roça, o som do riso dos teus filhos e a forma como me olhaste, fizeram-me sentir que a estrada é, na verdade, uma fuga, e não uma busca. Ele deu um passo na direção dela, reduzindo a distância entre os dois. O calor do sol agora era acompanhado pelo calor da presença dele. Eu tenho medo, Maria. Tenho medo desta terra que recusa a água e deste silêncio que convida as lembranças. Mas tenho mais medo de chegar ao fim do meu caminho e perceber que a única coisa que realmente importou foi o momento em que decidi não partir. As lágrimas, que Maria tentará conter, transbordaram. Ela não desviou o olhar. O medo é a única coisa que temos em abundância por aqui, Samuel. Mas a fome ensinou-me que o medo é pequeno perto da vontade de viver. Se o Senhor partir, o silêncio voltará, e eu saberei que tive o céu nas mãos por um breve instante. Mas se o Senhor ficar, dividiremos o medo, a seca e o pouco que esta terra nos der. E talvez, juntos, possamos fazer a chuva cair nem que seja dentro de nós. Samuel olhou para as mãos de Maria, aquelas mãos loiras, agora limpas, que ele segurara na noite anterior. Ele pensou no seu cavalo, na sua liberdade e na sua solidão. E depois pensou na vida que começava a pulsar novamente naquela casa de barro. O dilema do viajante chegava ao seu ponto crítico. O silêncio no quintal era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento seco que soprava do morro. Num gesto decisivo, Samuel não montou no cavalo. Em vez disso, ele retirou o chapéu e pendurou-o no mesmo prego da cerca onde o deixará ao chegar. Ele desamarrou a corda do baio e conduziu-o de volta para a sombra do juazeiro. Ele não disse vou ficar, mas cada movimento seu era uma declaração. Ele voltou para junto de Maria e, pela primeira vez, permitiu-se tocá-la sob a luz clara do dia. Colocou as mãos nos ombros dela, sentindo a sua força e a sua fragilidade. A viagem acabou, Maria, sussurrou ele, os olhos fixos nos dela com uma promessa que não precisava de contratos. O meu destino não estava na próxima vila, nem no fim desta estrada. Estava aqui, na soleira desta porta, à espera que eu tivesse a coragem de parar. O alívio que percorreu o corpo de Maria foi tão intenso que ela precisou de se apoiar no peito dele. Samuel abraçou-a,
um abraço de proteção e de entrega. Naquele momento, o brilho nos olhos de Maria não era apenas uma chama. Era um farol. A viúva da roça seca e o viajante solitário tinham deixado de existir. Agora, eram apenas dois seres humanos que tinham decidido enfrentar o deserto de mãos dadas. A estrada continuava lá, infinita e poeirenta, mas para Samuel e Maria, ela já não levava a lugar nenhum que fosse melhor do que o abraço um do outro. O tempo na roça pareceu ganhar uma nova cadência desde o dia em que Samuel decidiu que a sua estrada terminava ali, no quintal de Maria. Já não eram mais os dias contados pela fome, mas sim pelo trabalho compartilhado e pelo som do riso dos dois filhos que agora corriam pelo terreno com as bochechas coradas e os olhos cheios de vida. A casa de taipa, antes um monumento à desolação, agora exalava o cheiro constante de café fresco e lenha queimando no fogão. Samuel não era apenas um homem que ficará. Ele se tornará o alicerce sobre o qual Maria reconstruía a sua dignidade. Ele não ocupava o lugar de João, pois o luto tem o seu próprio espaço sagrado, mas ele criará um novo lugar, um lugar de companheirismo, de força bruta e de uma ternura que Maria nunca imaginou encontrar novamente nas mãos de um homem. Naquela manhã, o ar estava diferente. Havia uma densidade no vento, um peso úmido que fazia o gado distante mugir e as formigas trabalharem com uma pressa frenética. Maria estava à porta, observando Samuel e o seu filho mais velho enquanto eles ajeitavam os últimos mourões da cerca. O homem movia-se com a naturalidade de quem sempre pertencera àquela terra, manejando as ferramentas com uma maestria que transformava o esforço em arte. Ele parou por um momento, limpou o suor da testa e olhou para Maria. O sorriso que ele lhe enviou não precisava de palavras. Era uma promessa renovada a cada amanhecer de que o abandono nunca mais cruzaria aquele portão. Maria caminhou até eles, levando uma caneca de água fria. Seus passos eram firmes, e a beleza pálida de semanas atrás dera lugar a um vigor vibrante. Seus cabelos loiros, agora limpos e brilhantes, estavam presos numa trança firme, e o seu vestido, embora simples, estava impecável. Ao entregar a caneca a Samuel, os seus dedos se entrelaçaram com os dele, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Eles não eram mais a viúva faminta e o estranho viajante. Eram parceiros de uma vida que se recusava a morrer. O céu está mudando, Samuel, sussurrou Maria, apontando para as nuvens escuras que começavam a se amontoar sobre a serra, pesadas como chumbo. Acho que a terra finalmente convenceu o céu a ter piedade. Samuel olhou para o horizonte e respirou fundo, sentindo o cheiro de ozônio e poeira molhada que vinha de longe. A chuva vem, Maria. E ela não vem apenas para o chão. Ela vem para lavar as lembranças ruins e para fazer brotar o que a gente plantou nestes últimos dias. Eu disse que não queria ser apenas um viajante, e hoje eu entendo por quê. Construir algo com você é mais valioso do que todas as léguas que eu já percorri. Ele a puxou para um abraço, um gesto que já se tornará o seu porto seguro. Maria encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração forte de Samuel bater num ritmo constante. Ela lembrou-se do quarto dia de fome, do choro escondido atrás do moinho de pedra e do desespero de ver os filhos definhando. Parecia uma vida inteira atrás, uma outra Maria de uma outra história. O homem que a alimentara quando ela não tinha nada agora lhe dava o maior banquete de todos, a certeza de um futuro. De repente, a primeira gota caiu. Foi uma gota grossa, pesada, que explodiu na poeira do quintal criando uma pequena cratera de lama. Depois veio outra, e mais outra, até que o som de milhões de dedos batendo nas telhas de barro preencheu o ar. As crianças saíram correndo da casa, gritando de alegria, abrindo os braços para receber o batismo da natureza. Maria e Samuel permaneceram no meio do quintal, deixando que a água molhasse suas roupas e lavasse o resto de amargura que ainda pudesse restar nos seus corações. A chuva era o selo definitivo do milagre. Enquanto a água escorria pelas rachaduras da terra, fechando as feridas da seca, Samuel segurou o rosto de Maria entre as suas mãos grandes. Eu nunca vou embora, Maria. A minha viagem terminou no momento em que eu te vi. Eu não quero mais a estrada, eu quero este chão, este teto e este amor que a gente encontrou no meio do deserto. Maria sorriu,
as lágrimas de felicidade misturando-se com as gotas de chuva. Ela sabia que a vida na roça continuaria a ser um desafio, que haveria anos bons e anos difíceis, mas a fome, aquela fome de alma, de segurança e de afeto, nunca mais voltaria. Ela pegou a mão de Samuel e a levou aos lábios, num gesto de profunda gratidão e promessa. Nós vamos reconstruir tudo, Samuel, disse ela, a voz clara e forte por cima do som da tempestade. A roça vai ser verde de novo, e os nossos filhos vão crescer sabendo que o amor é a única colheita que nunca falha. A história de Maria termina aqui, não com um fim, mas com um recomeço. O chapéu de João ainda estava lá, na parede, mas agora ele era apenas uma memória honrada, não mais o guardião da miséria. A vida havia vencido. O estranho que passará para alimentar uma mulher faminta acabará por encontrar a sua própria salvação no amor que floresceu onde nada mais crescia. A história de Maria nos mostra que, mesmo na seca mais profunda, a esperança pode brotar. Se você acredita na força da resiliência e que o amor pode transformar vidas, deixe um coração nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração. Para mais histórias que aquecem a alma e nos fazem refletir, clique no botão de inscrever-se e junte-se à nossa comunidade. Qual foi o seu maior aprendizado com a jornada de Maria?